Olá, minhas queridas. Estou aqui gravando dia 19 de abril, domingo, tá? Ahn, Nossa, me lembrei de uma coisa agora, data de hoje, mas ok. Bom, na última leitura que foi de vida profissional, propósito, no começo eu falei sobre viagem e aí eu senti vontade de gravar usando o Viajante Sagrado, que eu não uso há muito tempo. Eu amo esse oráculo, eu gosto muito desse oráculo, eu acho ele lindíssimo, tá? Então, eu vou gravar usando somente ele. Aqui a gente pode pensar em viagens literais ou viagens, mudanças internas, tá? E aí eu falei, né? Eu falei que não necessariamente, né, esses trânsitos astrológicos, eles sejam portais milagrosos, mas eles são ali um início, né, um do tipo, vamos lá. E a partir do qual as coisas vão se movimentando, tá? E aí eu lembrei de uma frase que diz, né, que é mais importante a direção, se ajustar à direção do que a velocidade. Em alguns casos, né, gente? Que em outros precisa de ação. Ajustando o foco. Ficando focado. Agora, se você já sabe o caminho, aí é diferente, né, gente? Aqui ainda tá relacionado a propósito, tá? Senti de falar isso porque é aquilo, né? Conexão é conexão, não tem muito que se faça. Nossa, tá difícil. Tirar mais uma só. Nossa. Aí sai um monte. Gente, eu nunca lembro a tradução, tá? Mas as respostas, elas estão com você, tá? Eu me lembro muito de uma leitura que uma pessoa veio fazer e a mensagem da leitura era: a resposta está com você. E aí, assim, né? Aquele momento que é, é aquele momento complexo para taróloga, porque é, é difícil, né? Quando sai uma resposta um pouco mais clara, vinda do tarô, ok. Seja essa resposta algo docinho ou algo mais amargo, a mensagem será passada, né? Não tem problemas com isso. Ou o contrário do que a pessoa dá a entender que gostaria, enfim, acontece.
Mas quando a resposta, ela é essa, né? As respostas estão com você, e eu fui tirando as cartas e fui perguntando, isso foi se confirmando, se confirmando, se confirmando. Não é fácil, né? Não é fácil. E o tarô eu vejo justamente como uma ferramenta para acessar isso, mas quando ele fica nessa, né, é porque às vezes a própria pessoa ela não sabe ali direito, ou não vai ser interessante ela ouvir algo do tarô, tá? No sentido que essa pessoa, imagino que ela não esteja aqui, não vou citar nomes, mas imagino que ela não esteja. Mas era uma pessoa que tinha conhecido uma possível conexão de alma, estava num relacionamento não muito legal, né, um casamento, e estava ali numa dúvida porque esse casamento tinha ali um conforto, né, tinha benefícios e confortos em todos os aspectos. E num determinado momento, o tarô vinha repetindo essa mensagem, mas num determinado momento apareceu essa questão: olha, essa pessoa que surgiu é uma possível conexão, tem algo forte aqui, sai um 2 de copas, aquela coisa toda, né? E, enfim. E aí passou-se um tempo, era uma pessoa, né? Morava próximo, assim, e aí eu vi a pessoa com esse marido, né? Ela, imagino que tenha voltado, algo do tipo, enfim. E ficou uma situação, não por minha parte, porque assim, gente, eu sou só mensageira e eu sou uma pessoa que não tem julgamentos desse tipo, né? Eu acho que cada um sabe que faz da própria vida, né? A não ser em casos muito extremos de violência física, violência psicológica, não era o caso. Então, assim, se não é esse o caso, e são todos adultos conscientes, né? Uma pessoa bem consciente, seja feliz, entendeu? A questão é que a pessoa não estava feliz, e aí entra naquilo também que foi falado, né, na semana passada sobre máscaras. Mas enfim, tá? Enfim. Vamos lá, que aqui a gente tá voltado um pouco mais para propósito, esse oráculo ele é bem profundo, tá? Aqui a mensagem, né, é para sim olhar o mapa e planejar, e escolher o caminho e fazer planos, mas também aproveitar a jornada. E aí faz um link com a leitura anterior né, que falava principalmente do outro, ou do masculino, ou do homem, ou no caso de duas mulheres, a força mais masculina, ou a contraparte de quem estava assistindo a leitura, tá? E principalmente, né, essa pessoa, talvez não tanto você, mas você também, aproveitar a jornada durante o caminho, enquanto ela tá acontecendo, tá? Isso é muito importante, isso é muito importante. Como Netuno tá lá junto, né, em Áries, pode ser, né, principalmente vejam aí o mapa de vocês e as questões netunianas, que aqui sai essa questão das brumas, né, da neblina. Então, nesses momentos, ou se você ainda não tiver muito claro o que fazer, tá? Isso principalmente em vida profissional, né, pessoal? Porque eu falei que os limites entre propósito e vida profissional, como se ganha o dinheiro, seriam diminuídos, mas assim, existem contas a pagar. Então, vá devagar e tome o seu tempo, tá? Mas, assim, esse é um processo guiado, altamente guiado, protegido. Peça ajuda do seu anjo da guarda, tá?
principalmente, acenda uma vela rosa e peça para o seu anjo da guarda. Mantenha-se focado, tá? Mantenha-se focado. E se você não sabe direito o caminho, peça para se manter focado naquilo que é o caminho mesmo sem saber. Confie, tá? Nesse processo pode ser muito importante expandir seus horizontes, né? Do tipo, mas eu gosto de determinada coisa, eu estudei para isso. Expanda um pouco, tá? Expanda um pouco, questione um pouco. Principalmente quem tem profissões familiares, tá? Tipo, a família toda é médica, a família toda é professora, a família toda é advogado, a família toda, tá? Então, expandir os horizontes, pode ser que realmente isso esteja tudo bem, né? Você seguir isso, você tá bem, tá tudo bem, ok. Mas olhar para outras possibilidades pode ser muito importante, tá? Não ter medo de territórios desconhecidos, porque você será levado para o exato lugar onde você precisa estar, tá? E aqui, olha só, aqui tem um raminho de flor que parece uma flor que tá no meu vaso. Eu vou buscar, gente. Eu fui lá buscar, gente, porque realmente parece. Eu, pelo menos, me lembrou. Aqui o raminho, tá? Essa florzinha aqui, ela é uma invasora. Eu não sei se vai dar pra ver. Acho que essa já secou aqui. Mas qual que é o lance da planta, né? Principalmente essas plantas de ciclo rápido. Eu não sei se ela vai sobreviver ou não, mas ela saiu as florzinhas, ela tá meio que secando. E quando a planta, né, ela tá para morrer, ela gasta toda a energia que ela tem para fazer as modificações que precisa e fazer a flor para lançar os pólens, tá? Eu peguei uma no chão que tava um pouco menos seca e passei a mão assim, parecia até lírio que tem esse pólen, né, bem abundante. E eu falei, olha só, e é uma invasorazinha que invadiu lá o vaso, ela cresceu pra caramba, deu essas florzinhas. Eu normalmente vou deixando pra ver o que cresce. Algumas invasoras, inclusive, ganham vasos próprios, tá? Mas é isso, gente, tá? Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Talvez seja uma mensagem mais pra mim que pra vocês, porque pra mim as plantas, elas fazem parte da minha vida e eu não trabalho com isso, mas sempre tive, né, sempre tive uma conexão e uma vontade. Então, vamos ver se essas movimentações acontecerem, trago notícias, tá? Vocês também. Deixem aí os comentários ou me escrevam, pode escrever no direct ou quem tem o WhatsApp no WhatsApp, tá? Se você quer uma leitura particular sobre vida financeira e profissional, atendo também, tá? Tem épocas que atendo muita gente falando disso, perguntando disso. E é isso, gente. Um grande beijo.